Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, você está participando de mais um episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui para vocês é o pastor Juraci. E aí, Alfredo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, onde estiverem, né? Mais um episódio do Parabolando. Um prazer enorme estar aqui com o pastor Juraci e falando com todos os que estão nos ouvindo aí, todas as partes do mundo, né? Pela rede da internet. Uau, é isso aí. Então, hoje nós vamos, Alfredo, nós falamos no episódio passado sobre Parábola do Semeador, parte 1. E hoje nós vamos falar sobre Parábola do Semeador, parte 2. Parte 2. Mas, Alfredo, você lembra que eu estava batendo papo com você hoje, né, sobre que as pessoas, todos nós hoje queremos ganhar alguma coisa, né? Sempre as pessoas estão querendo ganhar algo mais, enfim, sempre estamos querendo ganhar. Agora, eu te perguntar uma coisa, o que o nosso ouvinte, aquele que também está nos assistindo, vai ganhar ou tem ganhado assistindo o nosso Parabolando Podcast e nos acompanhando? Diga lá para mim, o que você me diz, o que nós podemos ganhar? O que você que está nos acompanhando pode ganhar? Essa pergunta é muito comum, né? Desde que a gente é criança, quando você passa de ano na escola, o que eu vou ganhar? Não é? Então, quer dizer, eu estou ali fazendo alguma coisa, eu quero ganhar algo, né? Isso é comum de todo ser humano, ele quer ganhar algo. Mas eu quero dizer para os ouvintes que têm nos ouvido, a pessoa que tem acompanhado esse podcast, a questão, o que eu vou ganhar assistindo isso daí? Essa resposta, eu vou usar as palavras de Paulo. Sim. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, Paulo, ele descreve quem ele era. Ele falou, eu sou fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, tal, vai explicando tudo que ele era. Dá o currículo dele. Dá o currículo. Sim. E depois no versículo 8, ou no versículo 7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. E o versículo 8 ele diz assim, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Sim. por quem sofri a perda de todas as coisas, as quais eu considero como refúgio para que eu possa ganhar. Ganhar o quê? A Cristo. Sim. Ganhar a Cristo. E se veja que o apóstolo João, na sua primeira carta que ele escreve no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, quem tem o Filho, Sim. tem a vida. Uau. Então o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho tudo aquilo que eu tenho como perca para ganhar a Cristo. Por quê? Para ganhar a vida. Sim. E como é que eu vou ganhar a Cristo e ganhar a vida? Entendendo o que ele disse. E por isso que nós estamos aqui. Esse é o propósito para que nós possamos entender as palavras da vida, daquele que nos dá a vida. Sim. Né? Okay. Então eu digo para todo ouvinte, você quer ganhar, o que eu vou ganhar? Vai ganhar ouvindo as palavras daquele que é a própria vida, o Cristo. Que beleza. Uma bênção, né? Uma maravilha isso, né? Ok. Pronto, está aí uma resposta abençoada. Muito bem, Parábola do Semeador, parte 1, já foi dada, agora a parte 2. Na primeira etapa, no primeiro dia, né, do episódio da Parábola do Semeador número 1, nós falamos sobre o semeador e falamos sobre a semente. Uhum. Hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de terrenos, né, Alfredo? Perfeito. Então. O foco foi no semeador e na semente, né? Sim, exato. E hoje, na explicação da parábola que Jesus dá, a gente vai estar falando sobre os tipos de terreno. Uhum. E para o ouvinte que está ouvindo, sim, no final nós estaremos dizendo o porquê que algumas dessas terras não produzem. Uau! Então, olha, fique atento, né? Assistindo o nosso vídeo até o final para saber essa dúvida que muito de nós temos, muitas pessoas têm a respeito, né, Alfredo? Muitos, porque caiu à beira do caminho, por que semeou à beira do caminho, por que semeou lá, por que semeou lá, okay. não é? Bem. Nós falamos que temos que semear em todos os terrenos, né? Mas por que essas terras, elas não produzem, né? E nós vamos ver ali também que são 4 tipos de terra. Sim. Só uma produz. Só uma 25%. Produz. 25%. Né? Agora, por que é só 25%?
Olha aí, hein? Pronto? Entendeu? Pronto, interrogação, né? Como diria Roberto Avalone, interrogação, né? Muito bem, então antes da gente começar aqui, o Alfredo começar a explanar aqui a nossa parte 2 da parábola do semeador, compartilhe esse podcast, né? Nós estaremos no Spotify, estamos no Instagram, no Facebook, tá? E aqui no YouTube com certeza, então não deixe de compartilhar. E olha, inscreva-se no canal, para que você possa estar sempre aí atento às notificações para assistir os nossos episódios do Parabolando Podcast. Ok, Alfredo? Perfeito, Tá perfeito. muito bem. Ó. Vamos continuar semeando, né? A sua é a vez. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Então, nós estávamos lendo na semana passada, falando sobre a parábola do semeador, e nós, lendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, quando se começa a falar sobre as parábolas do reino, né? As parábolas do reino de Deus. E Jesus contou essa parábola, a do semeador. Nós falamos sobre a questão daquele que semeia, que nós tanto semeamos como nos tornamos semente, né? A semente do milho que se planta, Sim. ela cresce, dá uma espiga com muitas sementes, e essas sementes vão plantadas de novo, vão alimentar e ainda vão dar mais sementes. Exato. Né? Mas essa semana nós vamos nos deparar com os tipos de terreno que essa semente foi jogada. Né? Nós dissemos que nós temos que semear em todos os tipos de terreno, porque como diz a palavra de Deus, diz assim que aquele que olha para o vento nunca vai plantar, né? Nunca vai semear. Eclesiastes, né? Exato. Isso, né? Então, exatamente. nós temos que semear. E aí no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, no versículo 18, onde Jesus continua, ele vai dar a explicação da parábola. Ele diz assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeado à beira do caminho. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então esse é o primeiro tipo de terra. Sim. À beira do caminho. Uhum. O que é a beira do caminho? Jesus compara aquele que, ouvindo a palavra do reino, não entende. Não entende. E aí nós dizemos assim, poxa Por quê? vida, por que a pessoa não entende? Sim. Não é? Então, às vezes você vai a um culto, senta-se ali 2 gêmeos, cresceram na mesma família, receberam a mesma instrução, nasceram no mesmo dia e tudo. E de repente os 2 ouvem a semente do reino. Que é a mesma. A mesma semente, a mesma palavra. O pregador pregou a mesma palavra. Um se arrepende, entrega a sua vida a Cristo chorando. O outro sai zombando. Sim. Um entendeu, compreendeu. O outro não compreendeu e veio o maligno. Ele diz: o diabo veio, tomou aquela semente, tirou do coração dele e ele se foi sem ser salvo. Daqui a pouco, no final, aguarde, vamos falar Sim. O porquê que ele não entendeu. Sim. Não é? Uhum. O porquê que ele não entendeu e o porquê que ele não produziu. Não é? Então, quando a pessoa não entende o que está sendo falado, mas são 2 pessoas iguais, mesmas pessoas, iguais não, diferentes, mas têm o mesmo, né, ser humanos iguais, foram criados ali juntos, mas um compreendeu e o outro não. Sim. E quando a pessoa não entende as palavras de Jesus, o maligno vem e arrebata do coração. Veja que Jesus tinha ali os 12 apóstolos, né? E Judas, ele não compreendia as palavras do reino. Os apóstolos, muitas vezes, eles não compreendiam o que Jesus estava falando ainda, principalmente quando Jesus falava a respeito da morte dele. Sim. Não é? Mas o Judas, para ele... Ele estava ali, é um discípulo, né? Uma pessoa Discípulo. que conviveu ali quanto tempo junto com o mestre, ouvindo, participando de todas as situações, né, que Jesus passou. Ele foi um deles. Foi um deles. Uhum. Né? E aí veio o maligno e arrebatou, Sim. né, a semente. Então nós vemos que na nossa caminhada há essa intervenção maligna contra o reino de Deus, contra a semente do reino de Deus. Ele vem e arrebata por falta de compreensão, por falta de entendimento da palavra de Deus, das coisas do reino. Exato. Não é? Uhum. Depois o Senhor continua dizendo assim, no versículo 20: porém o que foi semeado em terreno
pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Esse recebe. Sim. Ouviu a palavra, Opa! Maravilha, Deus é bom, Sim. Deus é maravilhoso, eu quero estar nessa, quero Sim. ir para o céu. Sim. Né? Se perguntarmos para qualquer um, você quer ir para o céu? Opa, beleza. Agora mesmo, todo mundo quer ir para o céu. Né? Aí no versículo 21 ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é interessante, quem trabalha no campo sabe disso. Você jogou uma semente na pedra, ela cresce. Né? Ela vai crescer rápido. Só que quando vem o sol, por ela não ter raiz, ela está ali num terreno muito pedregoso, muito difícil de penetrar, da raiz penetrar até o fim, ela seca e morre. Por exemplo, aqui na região que nós moramos, aqui tem muita rocha, muita pedra. As árvores crescem, nós temos aqui árvores muito altas, mas quando vem uma ventania, que essas árvores elas são derrubadas pelo vento, você presta atenção que as raízes não são profundas, as raízes só estão na superfície. Não existe raízes profundas por causa de quê? Justamente por causa do solo rochoso. Então, como não conseguiu a profundidade, a hora que o vento vem, derruba, com certeza. Elas não são quebradas as árvores, elas caem todas juntas. E é interessante, né, que fica aquela raiz redonda, assim, enorme, tombada para cima junto com a árvore. Sim. Né? Então, Jesus fala, são aquelas pessoas que ouvem, aceitam com alegria. Sim. Mas quando vem a perseguição por causa da palavra de Deus, sim, elas morrem, elas secam, elas dizem, não, isso aqui não é para mim. Não é? Muitos, no começo da igreja, muitos sucumbiram à perseguição e negaram a Cristo. Muitos desses que negaram voltaram. Que é o caso de Pedro, né? Que negou 3 vezes o Senhor e voltou. Mas muitos até se tornaram perseguidores da igreja, porque não tinham raízes, não é? Então, os cristãos eram levados diante de imagens dos ídolos, dos deuses romanos, e a única coisa que eles exigiam era o seguinte: pega aqui a sua mão, pega o incenso, só põe um pouco de incenso ali para esse Deus e pronto, você não vai ser morto. Sim. Só isso você tem que fazer, não precisa fazer mais nada. Aqueles que tinham raiz diziam não. Mas nós vamos jogar você para ser comido pelos leões. Aqueles que tinham raízes diziam assim, nós queremos, isso era uma frase dos primeiros cristãos, eles diziam assim, nós queremos ser moído pelos dentes dos leões, assim como o trigo é moído, para nos tornarmos pão de Deus. Olha que coisa interessante. Isso é quem tem raiz. Sim. Né? São pessoas que realmente têm raiz profunda, que recebeu a palavra de Deus. Mas aquele que recebe e simplesmente por uma euforia, sim, tá junto, ou por um movimento, né? Acho que foi na década de 90, no Brasil, houve um movimento assim, grande de artistas se convertendo, muita gente, e muita gente, por ver as pessoas, entraram na onda. Não é? É muito bom, olha quanta gente está se convertendo. Né? Até mesmo quando o Constantino se converte, o imperador de Roma, o Constantino conseguiu ser imperador do Império do Oriente e do Ocidente. Ele juntou os 2 impérios. O maior império, o grande, por isso que é chamado Constantino o Grande, né? Um único imperador para todo o império. E ele se converte, muita gente entrou também por ver o Constantino convertido. Falou, rapaz, se o imperador tá chique agora ser cristão. Antigamente era a religião do pessoal, era zombado, colocavam imagens do Cristo com a cabeça de burro, né, dizendo, eles adoram um homem com cabeça de burro, eram zombados, eram mortos, faziam de tudo que queriam com os cristãos. Mas agora, de repente, o grande imperador se converteu, muita gente olhava e falava assim, rapaz, eu quero ser chique também, né? Todo lado do imperador, né? Então é aquela pessoa que não tem raiz, ela vai ou por um movimento, ou por algo que aconteceu, por achar bonito, ou por achar legal que alguém está lá, por ter um ciclo de amizade, achar a palavra bonita, né? É aquelas pessoas que falam assim, não, eu gosto de ir na igreja que lá eu ouço uma palavra bonita, uma palavra boa, né? Eu vou recarregar minha bateria, não é? Então, a primeira perseguição, a pessoa, ela não tem raiz profunda. Essa é a semente que cai nesse terreno rochoso. Okay. Não é? Essa é a segunda. Sim. E aí Jesus continua dizendo assim, no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Então, quem semeia no meio dos espinhos, isso é interessante, né? Que ou espinho ou mato, quando a pessoa que é acostumada no campo que ela semeia, se a planta que estiver em volta for mais forte e maior, ela sufoca aquela semente e a semente morre. Sim. Né? Então Jesus falando daquilo que eles semeavam, dos espinheiros que tinham ali, sufoca. E Jesus faz uma analogia desse espinheiro, dos espinhos, com os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Né? Abafa, né? Abafa. Então, muitas pessoas ouvem a palavra, gostam da palavra de Deus, e amam ouvir o evangelho. Mas elas dizem assim, eu não tenho tempo para isso, que eu tenho muito o que fazer. Né? Estou muito ocupado, né? Muito ocupado. Então, é muito comum, principalmente nos nossos dias de hoje. Eu estava até conversando com o nosso irmão Helder, né? Sim. Na segunda-feira a gente tomou um café e ele está falando comigo, Alfredo, eu não sei se é algo que só eu vejo, tal, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas, elas são muito ocupadas e gastam muito tempo com trabalho, trabalhando muito e tal, e como nós ouvimos no encontro de casais, né, para gastar com coisas ou para comprar coisas que a pessoa não necessita, mas que ela quer e que ela gosta. Não é? Então são as seduções do mundo, e são o cuidado das coisas do mundo e as seduções da riqueza. Né? Então eu lembro que até o pastor dizia assim, você precisa de um carro para você ir trabalhar, mas qual carro que você realmente precisa? Né? Você precisa de uma Ferrari para ir trabalhar ou você precisa de um carro bom para ir trabalhar? Inclusive hoje, filho, nós estamos vivendo uma época de entretenimento. Exato. Entretenimento em todas as áreas, né? Um entretenimento é uma das coisas que hoje tem impedido a muitos, né, de continuarem a questão da busca, né? A busca pelo Senhor e manter essa semente que um dia foi jogada. Então, o entretenimento também, que o entretenimento não é ruim, né? Mas tudo que é em exagero está escrito aqui, ó, sufoca, né? A questão do sufocar, muita sombra sufoca, muito sol também sufoca. Também. É interessante que a questão da gradação, né? Isso foi falado em uma das provas da existência de Deus, por São Tomás de Aquino. Essa prova veio de Platão, que é a prova da gradação, né? Então ele diz assim, por exemplo, alguém está mais próximo à porta do que eu, né? A cidade do Rio de Janeiro é mais bonita, é uma gradação. Ela é mais bonita do que Ferraz de Vasconcelos. Não me perdoe os moradores de Ferraz de Vasconcelos, né? Sim. Mas é mais bonita. Sim. É uma gradação de beleza maior. Não que Ferraz de Vasconcelos seja ruim, mas existe uma gradação de beleza maior. Então, não é que as coisas, o entretenimento seja ruim. É bom o entretenimento. Sim. Mas existe uma gradação de bondade e de beleza superior a essa. E quando eu deixo essa que é inferior crescer, ela vai matar. Exatamente. Né? Então, são gradações. Né? Por isso que quando nós falamos de justiça, estou falando da prova da existência de Deus. Né? Então, existe... Quando você vai graduando as coisas, tem que haver uma justiça superior para todas as outras que são em gradação menor, terem o foco. Da onde vem a gradação do que isso é mais justo que isso? De um ser que é totalmente justo. Esse ser é Deus, não é? Isso é uma prova poética de Platão, né? Sobre a existência de Deus. Sim. Então, não que, como o pastor disse, não que seja ruim, nem pensar. Mas a gradação de importância é diferente. O que é mais importante? Sim, exatamente. Né? É mais importante eu beber água ou é mais importante eu beber uísque? Né? Então a pessoa, o outro tá fazendo isso. Não, é mais importante que você beba água para que o teu corpo seja hidratado. Né? É mais importante que eu sirva a Deus ou é mais importante que eu me entretenha? Qual dos dois tem maior importância? E o que vai durar, né? E o que vai durar mais. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele faz detail de carro. Né? Sim. Ele faz detalhes nos carros. E quando eu comprei um carro uma vez,
ele foi lá e o carro estava muito sujo. E eu entreguei para ele, foi lá, um dia pegou num dia, no outro dia já entregou o carro limpinho, novinho, cerado, 6 meses de cera, tava uma maravilha. Mas ele faz detail também em carros de colecionadores, em Ferrari, em Porsche. Sim. Não faz em um dia. Ah, tá. Por quê? Por causa do valor do carro e dos detalhes. Então aquilo que é mais valoroso é onde você gasta mais tempo. Exato. Então, se eu gasto mais tempo no reino de Deus, é porque ele é gradação superior, é mais importante, tem mais valor. Então tá aqui esse sufoco aqui, né? Isso que sufoca. Esse abafar, né? Com essas coisas podem abafar e matar aquela semente que foi lançada. Que foi lançada, Ok. não é? Muito bem. Então, seus cuidados. Né? E por último, Jesus chega e diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Lembra que o primeiro não compreendia? Sim. Esse compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso é o que é jogado em boa terra. O que é a boa terra? A boa terra é uma terra que está arada. Ela passou o arado. Ela está fertilizada, seja com fertilizante orgânico ou qual for. Ela está sem mato, ela está sem espinho, ela está sem praga. Essa terra é boa. Você joga a semente, ela tem todos os nutrientes, a semente nasce. Jesus compara aquele que compreende a palavra de Deus, quando recebe a palavra, ele compreende e diz, esse é o meu pastor que está falando. E aí, né, como nós falamos no começo. Exatamente. Você que está acompanhando aí. Você que está acompanhando agora. Temos a resposta aí. Nós temos a resposta. Você vê que são 4 tipos de terreno. 25% são terra boa. 75% são terra ruim. O porquê disso? Veja que a palavra de Deus ela é toda interligada. Não tem um versículo na Bíblia que não está ligado com a salvação do começo ao fim. Né? E essa palavra está diretamente ligada àquilo que disse Jesus. Muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Muitos são os 4. Sim. Mas só poucos, 25% que são escolhidos. Então, se nós estamos dentro desse grupo que é escolhido, nós fazemos parte desse poucos. Ou seja, pessoas selecionadas por Deus para serem salvas. Pessoas amadas por Deus. As outras são jogadas, as sementes são jogadas. Também ouviram a palavra, mas não creram. Não é? E então, por que são só 25%? Porque assim decidiu Deus. Poucos serão os escolhidos. Né? Muitos são chamados. Muitos. O mundo inteiro é chamado, é jogada a semente. Mas os que são escolhidos por Deus são poucos. É por isso que é só 25%. O pastor sempre fala sobre isso, que o reino de Deus é assim, né? Sim, exatamente. O pouco, o menor. A palavra de Deus, quando o profeta anunciava o nascimento de Cristo, diz assim, e tu, Belém, de Judá. É a menor. É a menor entre todas as cidades, mas de ti vai nascer o Salvador. Por que Jesus não nasce em Jerusalém, que era a capital de Israel? Sim. Porque Belém, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor e o servo de todos. Né? Então, muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Aqui se cumpre o que Jesus disse lá na frente. Né? Quando ele diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque a palavra será jogada, mas poucos serão os escolhidos. Que, por exemplo, sobre a questão quando acontece o Sermão da Montanha, né? Eram multidão e discípulos. E discípulos. Né? Eram ali as categorias. Né? A mesma multidão de muitos que estavam ali na multidão no Sermão da Montanha, na multiplicação dos pães, também muitos, não todos, mas muitos também estavam presentes na multidão no momento onde Jesus Cristo estava sendo crucificado. E gritaram, crucificam, né? Uhum, exatamente. Exato. E aí nós dizemos assim, mas por que essas terras ficaram infrutíferas? Por que essas terras não dá? Por que essas terras também não foram trabalhadas? Não é? Então, aí entra, nessa questão aqui entra a doutrina da regeneração, que é o que nós falamos. Qual é a terra que dá fruto? Sim. É a terra que foi arada, que foi cuidada. Que foi trabalhada. Que foi trabalhada. Agora, voltando àqueles 2 irmãos,
gêmeos que entraram no culto, ouviram a mesma palavra e um saiu zombando e o outro se converteu e se entregou a vida a Cristo chorando, arrependido dos seus pecados. Por quê? Por quê? Não é? A doutrina da regeneração, como diz o apóstolo Pedro, que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, para a pessoa receber a Cristo, primeiramente ela tem que ser regenerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que regenerar o coração dela, pegando essa terra que era um asfalto, ou à beira do caminho, ou pedregoso, ou espinhosa, tirando tudo dela, deixando a terra boa para a semente dar fruto. Então, na ocasião da Reforma Protestante, a grande pergunta dos reformadores era essa. Tanto de Lutero, Calvino, Zwinglio, Menos Simons, todos eles, a pergunta era essa. A salvação, ela é dada pela graça divina, pelo trabalho único e exclusivo da soberania de Deus, ou o homem tem parte nela? Essa era a pergunta deles. Se ela é feita pela graça divina, e somente Deus quem salva, aí entra a passagem quando Paulo fala mortos nos seus pecados, e uma pessoa morta ela não tem reação, assim como Lázaro, quando estava morto, somente a voz de Cristo que o chamou, porque ele não podia se levantar por si mesmo. Uma pessoa morta e sepultada, Jesus chega na beira do túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Ele estava envolto em ataduras, estava dentro do sepulcro, ainda com uma pedra. O que levantou ele foi a voz do Deus vivo, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem nos levanta da morte do pecado é a voz, é a palavra do Evangelho do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então, a isso chegam à conclusão os reformadores. O que nos salva é somente Deus, nós não temos parte nenhuma. Não tendo parte nenhuma, então aquele jovem que recebeu a palavra e o seu irmão não, o Espírito Santo regenerou primeiro aquela terra. Sim. Por isso que Cristo disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi você. Eu mandei o meu Espírito, ele foi lá e regenerou primeiro o seu coração. Ok. E a semente foi jogada e aí ela deu fruto. Por quê? Porque o Espírito Santo primeiro regenerou o homem. Então o homem não recebe a Cristo por si próprio para depois ser regenerado. Ele tem que ser regenerado primeiro para receber a palavra, receber a semente, e essa semente dá frutos. Como qualquer terra que vai receber uma plantação, vai receber uma semente, né? Uma semeadura. Então é muito importante. Veja que o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa, e isso me faz lembrar Santo Agostinho. Aqui do Ocidente ele é o teólogo que mais escreveu. Mas até os seus 30 anos de idade, na sua mocidade principalmente, ele era muito perverso. E sua vida era perversa. Ele para você ter uma ideia, tinha um prostíbulo que ele tinha um cartão VIP de lá, VIP, de frequentar. Sim. E a sua mãe, Mônica, 30 anos orando por ele. Olha o Espírito Santo arando a terra, tirando os espinhos, fazendo a obra. E ele foi maniqueu, que é uma seita terrível que diz que o mal é semelhante ao bem. Existem dois deuses, o Deus do mal e o Deus do bem, e eles são iguais. E para eles a matéria, tudo que existe na criação é ruim, é perverso. Quer dizer, tudo que Deus criou para eles era ruim. E Santo Agostinho foi por 10 anos maniqueu. Imagine a mãe dele olhando e falando, e a mãe dele era cristã, a mãe dele falando: meu filho, e agora? E parece que quanto mais ora, piora, Mas o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai arando a terra. Um dia, Santo Agostinho se converte. Uma das mulheres do prostíbulo, uma vez, ele andando na rua, vai atrás dele e dizendo para ele assim: Agostinho, vem cá, Agostinho. Sou eu, Agostinho, sou eu. Ele vira para ele e fala assim: mas esse não sou eu. Uau. Não sou mais eu, é uma outra pessoa. Porque Cristo me libertou e me transformou. Então o Espírito Santo foi na terra, arou. Aí quando a terra está arada, está pronta, a semente caiu. E pronto, deu fruto. Irmão, devemos estar orando sempre e pedindo a Deus que a terra seja arada, não é? Amém. Então, eu espero que tenha ficado... Se tiver alguma pergunta, vocês podem deixar aí para a gente... Ok, mas agora queria que você desse uma palavra, porque aqui nós estamos falando de minoria, né? Uhum.
25% é minoria de 100. Yeah. Né? E muitos se sentem pequenos, se sentem que estão num ambiente, né, onde declaram sua fé e sentem que estão em desvantagem. Exato. Tá? Mas veja bem, aonde a semente foi plantada não vai dar fruto. E nesse 25% ela vai dar fruto. Então ela vai o quê? Crescer e vai ser muito maior. Então é um incentivo para aquelas pessoas que estão, às vezes, sozinhas numa família, né, sozinhas numa empresa onde elas estão trabalhando, e que só elas que professam a fé, que têm uma fé firmada, mas estão sós, assim como Daniel, né, e Sedraque, Mesaque e Abednego, que estavam na cultura, estavam sós, mas conseguiram se sobressair porque tinham uma fé firmada no Deus vivo. Então, é uma palavra, né, para essas pessoas que estão se sentindo sós, se estão se sentindo muitas vezes fracas e até abandonadas, porque professam a fé que é considerado minoria, mas na realidade não é minoria. E o interessante é que aqui, ó, terra são 3. Sim. Maioria. Sim. Fruto é 1, mas dá 100, 60 e 30. Fruto é o que dá comida, o que alimenta. Sim. Você pode estar num lugar que você é sozinho. Uhum. Talvez você esteja numa universidade ou numa empresa, onde for. Fala, mas só tem eu de cristão aqui. Mas você vai alimentar muita gente. Você pode dar fruto 100, a 60, a 30. Que a terra sozinha... A terra matou, a semente está lá e a terra está seca e tem gente com fome. Sim. Mas você vai dar fruto e você vai ser semente. Então não desanime, o reino de Deus é assim. Jesus, em outras parábolas que nós vamos falar aqui, né? Jesus fala como é que começa o reino pequenininho, como um grão de mostarda, Sim, que se torna maior das hortaliças, não é? Como o fermento que se põe em 3 massas, Mesma cresce coisa. toda a massa, né? Então, é assim, nós cristãos temos que ter esta coragem e saber que somos a terra que o Espírito Santo trabalhou, arou, tirou os espinhos, tirou as coisas ruins, a semente de Deus entrou em nós e nós estamos produzindo para sermos sal da terra, luz do mundo, para sermos alimento. Exatamente. Para aqueles que estão com fome. Amém, Alfredo. É isso aí, então. Tá vendo aí, ó? Você que nos acompanhou nesse episódio do Parabolando, Semeador, parte 2, onde foi falado das 4 terras, mas só uma que produz. Tá bom? Muito bem, então estamos encerrando esse episódio de hoje do Parabolando Podcast, Parábola do Semeador. No próximo episódio, Alfredo, nós vamos estar trabalhando também, vamos falar um pouquinho dessa questão daqueles que estão à beira do caminho. Nós vamos falar da parábola do grande banquete. Oh, muito bom. Tá? Fiquem atentos, você que está nos acompanhando, né? Que você esteja ligado que o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a parábola do grande banquete. Uma parábola também, Alfredo. Oh, não percam. Essa vai ser muito boa também. Prepare, né? Prepare que o banquete vai estar preparado para que você esteja participando conosco. Então, Alfredo, suas considerações finais e a gente vai dar aquele oi pro pessoal e... Ok, então queria agradecer a todos os ouvintes que têm nos ouvido, têm nos acompanhado. Espero que essa palavra venha trazer ânimo para a sua vida, venha preencher sua vida e que você saiba que você é terreno fértil. Você vai dar frutos. É isso e aí. Jesus fala assim, que o vosso fruto permaneça, seu fruto vai permanecer. Ok, então. Bem? Tá bom, então estamos aqui terminando mais um episódio do Parabolando Podcast. Esperamos você no nosso próximo episódio, falando sobre a parábola do grande banquete. Um abraço a todos, bye bye. Bye!